O hacker Walter Delgatti foi preso e a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, fiel escudeira de Jair Bolsonaro. Por trás desses fatos, há uma história quase inacreditável e gravíssima que eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro, imagine se você fosse parado, por exemplo, numa blitz de trânsito, e ao examinar seus documentos, a polícia dissesse que havia um mandado de prisão contra você. Sabe quem correu esse risco? Ninguém menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Sim, um hacker forjou uma credencial falsa, invadiu os computadores da justiça e incluiu no sistema um falso mandado de prisão contra ele. Isso só veio à tona porque o documento falso foi postado nas redes sociais com a nítida intenção de manchar a imagem do ministro. Ou seja, a ideia era produzir um fake news contra Alexandre de Moraes. Bem, o Conselho Nacional de Justiça desmentiu a informação e as postagens foram proibidas. Mas era preciso saber quem fez isso e por quê. Não é novidade para ninguém que os bolsonaristas odeiam Moraes, desde que ele resolveu pedir a abertura de um inquérito para apurar a produção e a divulgação de fake news no Brasil. Moraes atacou diretamente o gabinete do ódio, aquele departamento que Bolsonaro mantinha dentro do Planalto e cuja única função era produzir mentiras para atacar adversários políticos e críticos do seu governo. E depois garantir que a milícia digital bolsonarista espalhasse a notícia falsa. O próprio Bolsonaro, num ato lá em São Paulo, aos berros, bravateou que não cumpriria mais as determinações do ministro. Claro que a promessa foi de desobediência e essa pegou muito mal. Tanto que, horas depois, chamaram até o Temer para ajudar Bolsonaro a fazer uma carta de desculpas ao ministro. Vocês lembram disso? Por tudo isso, não havia dúvida de que o falso pedido de prisão de Moraes era obra do bolsonarismo. Mas ainda faltava descobrir quem cometeu o crime. Agora, a investigação da Polícia Federal obteve uma confissão. O crime foi assumido pelo hacker Walter Delgatti, aquele mesmo que havia revelado a podridão da Lava Jato, das conversas criminosas do Moro, do Dallagnol e da companhia deles. Delgatti chegou a ser preso na época, mas depois foi solto. Sem trabalho, e acabou sendo contratado pela deputada Carla Zambelli. E segundo o depoimento do próprio Delgatti, Zambelli encomendou a ele alguns trabalhos sujos. Um deles, invadir o sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Como essa tarefa foi bem sucedida, Zambelli resolveu ir para frente e levar o hacker para uma conversa pessoal. Sabe com quem? Com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Lá, ele teria ouvido do próprio presidente o pedido para que hackeasse o TSE e o e-mail do ministro Alexandre de Moraes. Mais grave, Delgatti conta que o Bolsonaro teria dito a ele que se alguma coisa desse errado, ele receberia o indulto do próprio presidente. Vale lembrar, Bolsonaro já havia feito coisa parecida. Um dia depois de ser condenado por atos golpistas, Daniel Silveira foi indultado por ele. Bem, ao que se sabe até agora, o Delgatti não conseguiu nem invadir o TSE, nem hackear o ministro Moraes. Mas o fato é que um crime foi consumado. Incluiu no sistema do CNJ de um pedido falso de prisão do ministro. Foi por isso que a Polícia Federal prendeu agora novamente o Walter Delgatti e cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa e no gabinete da deputada Zambelli. Tudo aconteceu agora dia 2 de agosto e ainda não se sabe o que a polícia descobriu nessas ações. Mas, na direita, ninguém mais quer aparecer do lado de Zambelli. O próprio Bolsonaro, antes tão amigo dela, agora diz que não atende seus telefones há mais de 6 meses. A cassação da deputada já é vista por muitos como inevitável. Enquanto isso, a mídia diz que o hacker Delgatti quer fazer delação premiada e contar detalhes dos serviços sujos que ele teria feito e teriam sido encomendados por Zambelli e pelo próprio Bolsonaro. O caso tem potencial para ser uma bomba. E se tudo for comprovado, Zambelli deve ser cassada e talvez até possa ser condenada e presa. E Bolsonaro terá contra ele mais uma evidência, dessa vez muito mais pesada do que todas as outras, de que ele atentou contra o sistema eleitoral e o Estado Democrático de Direito. E ele
que já está inelegível por ter mentido contra o mesmo sistema eleitoral para embaixadores, pode se complicar ainda mais com a justiça. Ou seja, o risco de acabar na cadeia parece cada vez maior para o ex-presidente derrotado do Brasil.